A realizar-se desde 2009 pela Câmara Municipal de Lolé, o ciclo de conferências Horizontes do Futuro tem vindo a propiciar a aproximação entre reconhecidos pensadores de diversas áreas do conhecimento e os cidadãos. Promover o debate de ideias e uma cidadania ativa é o principal mote deste evento. Nesse sentido, abordam-se temas que toquem os cidadãos no seu cotidiano ou nos seus princípios. Por outro lado, estas conferências são uma oportunidade de formação em coletivo e de questionamento sobre o mundo. A reserva de soberania está no ensino, em Portugal neste momento, para o mundo em que nós temos. É necessária a formação, é necessária a excelência. É necessário não imaginar que o aparelho da investigação e do ensino deve estar submetido à teologia de mercado. Se os partidos que não existem não servem, os cidadãos organizam-se para criar os partidos que servem. Se os cidadãos entendem que a política... Mudem, intervenham, critiquem, organizem-se. Tudo, menos a entregar a um providencialismo autoritário e suprapartidário os destinos do país. Porque isso é, de certeza, entregá-los aos piores inimigos do país. O Algarve ainda não incluiu no desenvolvimento, verdadeiramente, nem o mar para além da arrebentação, nem o Barrocal e a Serra. Portanto, construiu um modelo turístico muito concentrado territorialmente, em torno da falésia, e construiu um modelo turístico muito centrado no turismo em sentido estrito e não num sentido amplo. Aquilo que me choca é que hoje continuamos a ter uma violência doméstica e continuamos a não tomar conta e que não temos de coragem de denunciar, porque parece mal. Nós continuamos a ser o país do faz de conta. E é evidente que os mecanismos de seleção política dos partidos não são os melhores mecanismos de seleção política dos deputados. O resultado é um Parlamento que, de facto, traduz a mediocridade geral da vida política. E naquilo que tem sido a sua imagem pública e privada, eu acho que se pode dizer que o Barack Obama é o primeiro presidente americano desde 1900, portanto, desde há, no fundo, todo o século XX e do princípio do século XXI, que pela primeira vez reconheceu, ou por palavras ou por atos, que os Estados Unidos já não são a potência hegemónica mundial, ou seja, que o mundo já pode viver, de certa maneira, sem os Estados Unidos. Porque o problema é que, nas situações de crise, nós nunca sabemos se já acabamos de cair. Enquanto não o soubermos, não podemos saber se as promessas podem ser cumpridas e, portanto, não podemos exigir responsabilidades ao pagador de promessas. Muito obrigado. É fundamental que nós voltemos a crescer a taxas de 2%, 3% o mais rapidamente possível, mas de uma forma sustentada. Quer dizer, e por isso é preciso ter uma visão sistémica. Produtividade não é só economia, a qualidade das políticas públicas, a qualidade e a intensidade do empreendedorismo e das políticas empresariais. As famílias interiorizarem que maiores graus de exigência em relação ao sistema educativo e de formação contínua, etc, etc. Portanto, isto é preciso uma visão organizada, sistémica, uma visão estratégica nacional no sentido de nós, como povo vivo neste território, conseguirmos progressivamente melhorar os nossos índices de bem-estar económico e social e, por forma a chegarmos a meados do século XXI. São termos, digamos, elitistas, mas utilizo-os para que nos entendamos, são as áreas não nobres que assumem, de facto, digamos, o grande, digamos, o espaço público e a comunicação. E, portanto, todas as áreas de entretenimento assumiram os papéis tão preponderantes e tão visíveis que a parte mais densa, a parte das artes, a parte da cultura formativa, aquela que exige performances especiais, que exige repetições, que exige trabalho, que exige devoção, que exige entrega às causas, que exige que as pessoas comecem aos 3, aos 4, aos 5 anos a dedicarem-se, ficam completamente desfasadas em relação à preponderância das áreas culturais que são aquelas que antes não entravam dentro, digamos, desta
dentro desta contagem. Nós somos uma geração que tivemos as oportunidades todas, instalámos, ocupámos os lugarzinhos todos e fizemos tudo para que não nos tirassem de lá. E o que vier atrás fecha a porta. Eu acho que, por mais que nós queiramos pensar a educação para o futuro, nós temos também, associado a isso, temos que pensar numa outra coisa. É saber como é que nós vamos criar oportunidades. Temos que acabar rapidamente com o assistencialismo. Temos que acabar rapidamente com o assistencialismo. Temos que apostar fortemente na promoção humana e na promoção humana integral. Reparem que o assistencialismo cria subsídio à dependência. E parece que os problemas se resolvem com um subsídio à dependência. Então, tudo o que é assistir, e nós temos neste momento em Portugal 2.100.000 pessoas que estão realmente abaixo do nível da pobreza, normal, abaixo do nível da pobreza, é um problema dramático realmente que nós temos, e dizer, como é que eu vou ajudar? Apenas com subsídios, não tem que ser com o dinamismo de promoção. Mas não podemos deixar que a pobreza, enquanto categoria, acabe por fazer desaparecer da nossa vista o pobre concreto, aquela pessoa concreta, que tem, pelo simples facto de ser pessoa, direito, pelo menos, a atingir o limiar da condição humana. E depois, hoje, nós temos a noção de que estamos realmente ligados todos uns com os outros. Portanto, há uma circunnavegação dos problemas gerados pelas alterações climáticas que criam uma implicação geral. Na base do processo político tem de estar a confiança. E quando as situações sucedem de tal maneira que, de facto, o cidadão perde confiança nos políticos ou num político, perde confiança na administração pública, perde confiança, por exemplo, nos tribunais, que às vezes sucede. Quer dizer, essa perda de confiança é em si mesma gravíssima, corrói a democracia, prejudica de modo muito extenso e com consequências gravíssimas, difíceis até de medir, mas que se sabe que são graves, o todo nacional. Aquilo que eu não posso é manter na escola jovens que não querem estar na escola e que impedem que a esmagadora maioria que quer aprender e quer estar funcione normalmente. A disciplina é hoje um problema crucial nas escolas que tem que ser resolvido. A literatura é revolucionária porque nos liberta da nossa forma convencional de encarar a vida, a nossa e a dos outros. Destrói a boa consciência e combate a má fé. A sua forma de resistir à estupidez, a da literatura, é perigosíssima. Não o faz recorrendo à violência, mas de uma forma subtil, obstinada. O meu 25 de Abril parece que foi criado mesmo para mim, porque é um amigo meu que diz assim, é para a liberdade, não há censura. Era uma coisa que vocês não imaginam o que é. Imaginam os mais velhos o que é isso. Sobretudo os que estiveram ligados à informação. Que é um repórter estar com um gravador e poder dizer assim, e vêm ali as pessoas e gritam, abaixo o fascismo, abaixo o fascismo. Dizer isto para um microfone e saber que isto vai ser emitido, era uma experiência única. Se calhar esta crise não vai provocar nenhuma revolução nenhuma. Os portugueses não vão votar, por exemplo, em partidos novos. Teatro é a minha existência, é aquilo que eu amo e continuo apaixonada pelo meu trabalho no teatro. É uma profissão cheia de escolhos e ao mesmo tempo belíssima e apaixonante. Mas, sobretudo, os anos 85 a 95, eu penso que houve uma má estratégia no país. Do meu ponto de vista, foi uma estratégia que apostou enfim, naquilo que era mais fácil, o betão, como se sabe aqui, o turismo fácil, como se sabe, a mão de obra barata por todo o país. Há um conjunto de apostas, a desvalorização da educação, foi a estratégia da obra pública, foi a estratégia do betão. E nós vemos sistematicamente em Portugal, e mais uma vez se vê com este governo, do meu ponto de vista, a impreparação quase absoluta de quase todos os governantes. É o mais preocupante, do meu ponto de vista, do que está a acontecer hoje no mundo, é a deslegitimação total das elites. E os eleitores, portanto, hoje sentem que há aqui um afastamento entre políticos e eleitores. Mas eu diria que a responsabilidade é primeiramente dos políticos. E porquê? Porque tem havido muita mentira.
E, portanto, os eleitores hoje querem ver caras novas, caras lavadas, caras que não estejam enroladas em todas estas situações, todas elas muito duvidosas. A situação em que chegamos exige, de facto, que repensemos a receita e reconheçamos que a receita está errada, que há uma austeridade que faz sentido, mas que há um excesso de austeridade que não faz sentido, que é devastador, que é contraproducente, que é perigoso, inclusivamente para as democracias. Do meu ponto de vista, os horizontes de futuro, para voltar ao tema que me foi proposto, passam não por desistirmos da construção europeia, não por irmos para um esquema isolacionista, soberanista, que seria absolutamente desastroso neste contexto de processo acelerado de globalização, mas, pelo contrário, por uma construção europeia mais acentuada, mais democrática, que é o que não tem sido nos últimos tempos, mais responsável perante os cidadãos, a responder às necessidades dos cidadãos, e mais capaz de fazer a diferença, ditando as regras num mundo que precisa de regras. Essa visão economicista, esta visão em que as empresas é que são o centro das preocupações, em que as pessoas são reduzidas a números, é uma visão tecnocrática, é uma visão que não é compatível com as tradições culturais da Europa, não é uma visão, deixem-me dizer-lhes, pré-renascentista. É uma visão medieval. Portanto, mais tutela, menos recursos, mais transferência de competências sem os correspondentes envelopes, forte pressão para reforço dos apoios à ação social por parte dos municípios atingidos pela pobreza e pelo desemprego. Claro que um novo paradigma implica um novo modelo de desenvolvimento e, sobretudo, nesse desenvolvimento precisamos de voltar aos ideais e aos valores éticos. Uma das coisas que está a destruir a União Europeia e os Estados Unidos é a falta de valores éticos. Quando sou contra o acordo, não sou, como por exemplo o Vasco Graça Moura, porque há esses brasileiros que agora nos querem colonizar, temos que nos livrar dessa infâmia e dessa humilhação, mas sim porque me parece absolutamente inútil, até porque não se consegue uniformizar uma língua que tem além da questão vocabular, tem de facto uma sintaxe muitas vezes distinta. Até à data, realizaram-se 26 conferências no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Um momento de reflexão recebido com o melhor acolhimento, não só na sua afluência, mas também nas intervenções de quem assiste. Uma iniciativa da autarquia lautana que reúne figuras nacionais de grande relevo, que partilham o seu conhecimento com a sociedade civil.